E aí, tudo bem, pessoal? Então a gente falou a gente está fazendo uma série de vídeos agora sobre o mal que existe em nós, né? E como que a gente pode ir mudando algumas dicas que Paulo dá para as igrejas, como que a gente resiste o mal, como a nossa luta interior, o mal e o bem tá aqui dentro lutando. Eu quero fazer o bem, mas o bem eu não consigo porque dentro de mim existe o mal. E a gente leu, eu só vou assim citar rapidamente, a gente leu Romanos 3, dos versículos 11 a 18, Romanos 7, dos versículos 14 a 26. No último vídeo a gente falou sobre 1 Coríntios 9, de 24 a 27, aonde Paulo falando para os gregos, lá em Coríntios, ele compara a sua caminhada cristã. Eu fiz uma apologia aqui, uma comparação aqui ao andar de bicicleta, né? Isso é da minha cabeça. Mas Paulo fala o quê? Fala que é uma corrida ou uma luta de boxe. Você tem que resistir o mal, resistir o cansaço, resistir a vontade de parar, de desistir, porque você vai tentar desistir de si mesmo, porque você acha que você não vai conseguir fazer o que Jesus te pede. Isso faz parte de toda a vida do cristão. E ele tem que lutar até o fim. Ele tem que ficar até o fim. E o prêmio, que é a grande coroa de Cristo, é a vida eterna. Mas então vamos falar um pouquinho, mais prático ainda, sobre 2 Timóteo 2, 22 a 26. É o Paulo que está escrevendo, só que dessa vez ele não está escrevendo nem para os romanos em Roma, ele não está escrevendo para os gregos lá em Coríntios, ele está escrevendo para Timóteo, que cuidava da igreja em Jerusalém, era um garotão, já falei no outro vídeo, tinha 19 e poucos anos, era judeu, e ele cuidava de uma igreja, né? Ele era como assim, pastoreava, era um líder de uma igreja. E obviamente, ele por ser jovem, ele tem as paixões da mocidade. O que são as paixões da mocidade? São os desejos errados, né? Dá um exemplo, se fosse traduzir hoje em dia, andar de moto sem capacete, né? Arriscar a sua própria vida, né? Porque quando você faz isso, você acha que é Deus, né? Você acha que nunca vai acontecer com você. Responde a todo mundo, não escuta o conselho dos sábios, daquelas pessoas que são mais velhas, é imprudente, esse tipo de coisa, né? Quer fazer sexo com todo mundo, com todas as garotas, ou com todos os garotos e tudo junto, sei lá. Eram as paixões da mocidade. Então ele vai falar para Timóteo controlar dentro dele, porque Timóteo também é ruim, as paixões da mocidade. Então vamos lá. 2 Timóteo 2, 22 a 26. Então ele fala assim: E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz. Paz com todo mundo. Aquele cara chato, paz com ele. Ele te dá uma resposta ruim, responde bem. Você não vai querer responder bem pra ele, mas responde bem, isso é paz. Quando alguém vier falar mal daquele cara pra você, a vontade de você falar mal dele também, pra que ninguém se aproxime daquela pessoa, porque você não gosta daquela pessoa. Mas você não, você vai semear paz. Você vai falar, deixa pra lá. Vai soar falso dentro de você, porque a sua carne quer falar outra coisa. Mas você é obediente, a sua boca vai falar aquilo que a sua mente cristã manda. Isso é obedecer. Aí ele fala assim, uma vida de paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com as pessoas que têm um coração puro e pedem ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. Mentira! Vamos sentar o pessoal da família e começar a conversar sobre um evento passado, ou vamos sentar e conversar sobre política, partido político, ou até sobre alguns times de futebol que vai dar briga. Pra que é que você vai falar sobre aquilo? Pra que é que você vai conversar sobre um assunto? Ah, não, mas eu tenho que conversar, eu tenho que discutir o assunto e colocar o meu ponto de vista. Sim, mas se você for incitar briga no outro, o outro é fraco. Pra que é que você vai fazer isso, meu amigo? A gente não pode falar tudo que a gente pensa, não é? Eu sempre digo isso pra mim todo dia, porque eu tenho vontade de falar tudo que eu penso. Eu acho que assim eu tô implantando a justiça. Eu estou implantando a justiça da Liliane, que é uma porcaria e fedida, tá? A justiça de Deus, a paz de Deus é exatamente o contrário. Você tem que ser um cara sábio, inteligente. O que você vai falar ali naquela rodinha, né? Para evitar discussões tolas, porque sempre acabam em briga. 2000 anos depois, você vê que a humanidade não mudou tanto, né? A essência humana é a mesma. Aí, ele fala lá no versículo 24, 2 Timóteo 2, 24. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Ele deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza as pessoas que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade.
e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui, que eu vejo muito acontecendo. Eu vejo certos líderes, muitos líderes cristãos, quando a gente fala sobre o assunto do homossexualismo, é um assunto que a gente pode falar depois, tem muitas pessoas com vontades homossexuais dentro delas, que a culpa não é delas, elas não queriam sentir isso, mas elas sentem. Mas se elas são cristãs, elas leem na palavra que é um pecado, é errado. Alguma coisa aconteceu ali que está errado. Como aquela garota que gosta de homens casados. Tem alguma coisa errado nela. Ela quer gostar de homem casado, não, mas ela gosta. Então o que acontece? Se ela é cristã, ela vai ler aquilo, o homossexual vai ler aquilo, e ele vai começar a resistir à vontade que ele tem, homossexual. Ele não vai ficar sozinho com o cara, ele não vai dar aquela segunda olhada para aquele garoto, vai começar a confessar com Deus. É isso. Deus ama o pecador, ele ama o homossexual e ele odeia o pecado, ele odeia o homossexualismo, ele odeia o sexo fora do casamento, ele odeia o sexo grupal, ele ama o sexo entre o marido e a esposa, adora, eles têm que fazer muito sexo. Outro assunto também que a gente vai falar. Você percebe o que alguns pastores fazem? Eles começam a agredir. Horas nenhuma a Bíblia é a favor da guerra, horas nenhuma Jesus ensina a fazer guerra, horas nenhuma Jesus ensina você a perseguir as pessoas, a ser mal criado com as pessoas, nem com os bandidos. Você tem que ser cortês, você tem que ser educado. Então, o que acontece? Eu vejo, às vezes, pastores na mídia, grandes pastores, sendo grossos, entendeu? Com aquela pessoa. E a pessoa é homossexual, ela não é cristã, ela não vai entender isso aqui, ela não vai nem concordar com isso daqui, ela vai chamar a gente de preconceituoso. E o que acontece? Você tem que estar preparado para responder com educação. Acabou, você não vai entrar em confusão, em briga, entendeu? Você não vai lá na parada gay, arrancar as bandeiras e falar, eu não concordo, porque Jesus vai vir, Jesus... Ele vai vir, ele odeia isso, mas tudo você tem que explicar com amor. Porque quem sabe, ele fala aqui, né? A pessoa pode voltar ao seu perfeito juízo e escapará da armadilha do diabo, que o prendeu para fazer o que o diabo quer. Deus livra a pessoa daquele sentimento. Lembra que eu disse que nós temos pedras no sapato? A sua pode ser o homossexualismo. Tem pessoas cristãs que lutam há anos contra o homossexualismo, né? Homens. E ele sabe que tá errado, ele não vai cair. E se ele caiu alguma vez, ele se arrepende, não faz de novo, não vai. Tem homens que foram, normalmente homens, mas mulheres também, que foram livrados da pornografia. Mexiam com pornografia, em clubes de pornografia ou revistas. E ele sabe que ali é uma área que ele tem uma certa delicadeza, que ele está curado ou talvez está em um processo de cura, ele não vai mexer na pedra do sapato, porque ele vai cair. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Fuja das paixões da mocidade, Timóteo. Então aí, é como se ele perguntasse, Timóteo, qual é a sua pedra no sapato? Você resista ao mal. E ensine todas as pessoas com muita delicadeza e educação. Não entre em confusão tola, discussão, porque vai dar briga, vai acabar em briga. Tá joia? Então essa é a nossa mensagem para hoje. Um abraço.